Ela atacou, cortando o vestido de Yana, e depois acertou de novo para quebrar suas algemas. Ordenou que Yana se comportasse e oferecesse seu sangue. O episódio começa com Yana Magnolia tentando uma fuga desesperada. Ela começa a descer, mas, no momento em que a última cortina começa a rasgar, toda a estrutura cede. Yana despenca, quase sofrendo uma queda séria. Enquanto isso, Sou e Sho esperavam do lado de fora do quarto. Quando Sheno saiu, Sou perguntou para onde ele estava indo, e Sheno respondeu que tinha algo a resolver. Enquanto Yana corria pelos corredores do palácio, sem um caminho claro, ela decidiu que teria que procurar cada canto do palácio por conta própria. Ao verificar um dos cômodos, ela congelou em choque. Shino estava ali dentro, calmamente convidando-a a entrar. Imediatamente, ela se virou e saiu correndo. Sheno correu atrás dela, dizendo que já sabia que ela estava tentando escapar, mas sua rota de fuga acabou quando alcançou um beco sem saída. Sheno alcançou por trás e a chamou. Apavorada, ela se virou enquanto ele pedia que ela parasse de resistir e queria saber o que ela estava tentando fazer. Yana explicou que queria expor as ações malignas da duquesa. Ela insistiu que Duquesa Marilis estava sequestrando jovens bonitas e que tinha que haver um porão em algum lugar da propriedade onde elas estavam sendo mantidas. Shino ficou furioso e exigiu provas. Ela o empurrou de volta e declarou que, se estivesse errada, aceitaria toda a responsabilidade e caminharia para sua execução sem protestar. Mas até a verdade ser confirmada, ela precisava da ajuda dele. Shono ficou confuso, surpreso com a determinação dela. A chuva e o trovão continuavam incessantes enquanto Yana reafirmava sua decisão, insistindo que Sheno a ajudaria. Sho respondeu que a tempestade não diminuiria até o dia seguinte, o que significava que eles ficariam presos ali durante a noite. Por isso, ele disse que ela estava livre para fazer o que quisesse para tentar provar suas acusações. Enquanto isso, Yamato foi informado de que Yana havia fugido. Ao questionar Ginford, ele explicou que o mordomo percebeu apenas há pouco tempo e temia que Yana tivesse se envolvido em algo perigoso. Yamato descartou essa ideia, dizendo que, já que havia evidências de que ela saiu pela janela, a fuga foi voluntária. Ginford disse que não sabia de nada. Enquanto isso, Yana e Sheno continuavam procurando o porão. Sho reclamou que já estavam procurando fazia quase uma hora e disse que ela deveria ao menos ter uma ideia melhor da localização. Ele sentia que estavam mais parecendo ladrões do que investigadores. Yana pediu desculpas. Yana se perguntou o que Kenorra faria, a heroína da sua história. Talvez ela usaria seus poderes de santa para sentir algo escondido, como um porão inacessível a pessoas normais. Yana perguntou algo a Sheno sobre o sequestrador. Por que alguém que estivesse sozinho com seu alvo não aproveitaria a oportunidade de sequestrar? Sheno, confuso, explicou que poderia haver algum problema com o alvo ou que talvez não houvesse chance de agir. Ao ouvir isso, Yana lembrou imediatamente das palavras de Sou sobre estar aliviado por acompanhar Korraya como atendente. Tudo fez sentido. Ela pediu que ele se apressasse, dizendo que precisavam ir até o local onde a duquesa convidará Kenorra, a estufa no centro-oeste do segundo andar. Quando chegaram lá, Sheno apontou que não havia ninguém. Ele explicou que a estufa normalmente era reservada apenas para a duquesa e que só estava aberta temporariamente durante a busca por Lady Chameleia. Ela imaginou que a entrada poderia estar em um ponto difícil de enxergar. No instante em que a moveu, um clique ecoou de algum ponto da sala. Para choque deles, a fonte de água se deslocou, revelando uma passagem secreta embaixo dela. Enquanto encaravam a abertura recém-exposta, uma figura sombria os atacou de repente. E a cena mudou. Ginford percebeu Kenorra despertando e chamou seu nome. Sou inclinou-se perguntando se ela estava acordada. Kenorra explicou que estava assustada. Ela podia sentir uma escuridão pesada. Sho e Yana recobraram a consciência e perceberam que estavam presos com correntes pesadas. À frente deles, estava a duquesa Marilis, cercada pelas garotas sequestradas que havia coletado. Ela apresentou o local com orgulho como seu paraíso e admirava as meninas como se fossem objetos. Elogiando a beleza delas, zombou de Sho e Kenorra, dizendo que eles não tinham o direito de tocá-las, antes de soltar uma risada distorcida. Sho ficou em choque. De uma das celas, enquanto Shono lutava para se soltar, sua irmã o chamou. Yana ficou chocada ao perceber que Manoa também estava presa ali. Tomado pela raiva, Shono tentou arrebentar as correntes de ferro. A Marilis achou sua reação divertida. Disse que gostava do rosto dele e que expressões chorosas combinavam com ele e com sua irmã. Em seguida, ordenou que ele tirasse toda a roupa. Yana lutou contra as amarras,
pensando que precisava salvá-lo de algum jeito. Quando Amaryllis começou a tentar arrancar suas roupas, Yana interrompeu num tom sombrio e vilanesco, perguntando se ela realmente achava que conseguiria tirar aquelas roupas. Amaryllis se assustou e recuou, exigindo saber o que aquilo significava. Perguntou se as roupas eram amaldiçoadas ou algo do tipo. Por dentro, Yana achou que aquilo poderia funcionar. Ela se lembrou do problema clássico das roupas de fantasia absurdas, com construções impossíveis, aquelas que seu antigo eu criava durante devaneios. Em seus desenhos, ela nunca pensava em funcionalidade. Queria até pedir desculpas aos personagens por vesti-los com roupas impossíveis de colocar ou tirar. Enquanto Amaryllis ficava frustrada, Yana se sentia humilhada pelo fato de sua fase sombria estar salvando eles agora. Amaryllis observou Yana com atenção. Percebeu que ela não havia agido impulsivamente e só começou a cutucar a situação depois de garantir a segurança de Shano. Reconheceu que Yana não era uma mulher tola. Então riu e sugeriu que trabalhassem juntas. Sho observou, em pânico, e avisou para ela não cair na manipulação de Amaryllis. Lembrou que ela havia ido ali para salvar a senhorita. Amaryllis, porém, ficou ainda mais animada, agindo como se Yana tivesse aceito, mas Yana recusou. Disse à duquesa que seus gostos não eram mais os mesmos. Ela tinha superado aquela fase. Uma pessoa que perseguia a beleza e tentava fugir de suas falhas. Alguém que se recusava a reconhecer a feiura dentro de si, até se retorcer por completo. Shono ficou furioso e exigiu saber o que ela planejava fazer. Amaryllis respondeu sem rodeios, pretendia abrir Yana e beber o sangue dela. Explicou que, em um país ao leste, dizia-se que as pessoas mantinham a beleza bebendo o sangue de jovens vivas. Na história original, Kenorra, que também perderá sua irmã, disse à duquesa que machucar garotas não faria sua irmã feliz. Yana repetiu exatamente essas palavras. Amaryllis segurou-a com força. Yana continuou, dizendo que o que a irmã amava não era a beleza em si, mas o coração bondoso que a amava. Essa era a verdadeira beleza que a irmã dela via. Amaryllis ficou paralisada, chocada porque Yana sabia exatamente aquelas palavras. Yana pensou que as falas originais da história realmente eram sua arma mais poderosa. Acreditou que agora o coração de Amaryllis se acalmaria e voltaria à bondade. Mas, na realidade, Amaryllis disse outra coisa. Yana percebeu tarde demais que Amaryllis só aceitava aquelas palavras quando vinham de Kenorra. Amaryllis, ofegante e segurando sua foice, ela atacou, cortando o vestido de Yana, e depois acertou de novo para quebrar suas algemas. Ordenou que Yana se comportasse e oferecesse seu sangue. Com uma excitação insana, ela avançou para atacar. Antes que o golpe acertasse, Shono bloqueou o ataque, ferindo gravemente sua mão. Yana gritou por ele. Shono disse para ela ficar quieta. Ele havia forçado as mãos para fora das algemas, mas agora não conseguia usá-las direito. Amaryllis avançou novamente com a arma em mãos. Shono disse que desviaria a atenção da duquesa e que Yana precisava chegar até a superfície para avisar o capitão ou Mika. Mas tropeçou e caiu forte no chão. Amaryllis atacou de novo. Shono tentou bloquear, mas acabou atingido. Enquanto isso, Amaryllis olhou para ele e o chamou de feio. Mas Yana se levantou apesar da situação. Admitiu que talvez não pudesse fazer muito. Disse, firme, que agora ela era a extraordinária vilã, Yana Magnolia. E é isso, pessoas. Depois de tudo isso, eu tô mais tenso que corrente de vilã segurando o protagonista. Se eu tivesse que passar por metade do que a Yana passou, eu já tava pedindo arrego na primeira cortina que rasgasse. Se você quer continuar acompanhando esse caos maravilhoso junto comigo, se inscreve no canal, porque eu tô aqui sofrendo, mas sofrendo com estilo. Aproveita também para curtir o vídeo, porque isso me ajuda a não acabar igual a Yana pendurada no improviso, e comenta aí o que você achou. Principalmente se você também teria desistido na parte em que a estátua começa a abrir passagem secreta. Vai, dá essa força, antes que eu acabe preso no porão da duquesa também.